Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! O assunto de hoje é o tráfico transatlântico, ele começa na página 174. A pergunta que vai nortear a aula de hoje é a seguinte: quais foram os principais resultados do tráfico transatlântico? Você vai ver na aula de hoje que esse assunto está diretamente ligado com duas partes da história. A primeira delas, as grandes navegações, portuguesas, espanholas, francesas, inglesas e outras. O outro fator é a colonização da América. O tráfico transatlântico ele será um dos negócios mais rentáveis para comerciantes e para monarcas desse período mercantilista. Então, na aula de hoje, a gente vai ver na primeira parte a expansão portuguesa na África e o início impulsionando esse tráfico. Depois a gente vai ver como é que funcionava esse tráfico negreiro. Após esse momento, a gente vai ver o discurso que foi criado para justificar esse momento, os agentes desse tráfico e, por fim, na página 178, a parte social, a dimensão humana dessa travessia atlântica forçada que foi a escravidão, que foi o tráfico transatlântico. Então, na página 174, ele começa assim: os portugueses foram pioneiros no comércio de pessoas escravizadas da África para a América. Ponto aqui que a gente tem que colocar é que a escravidão ela teve alguns formatos diferentes na humanidade. Só que esse tráfico que a gente está comentando, vai falar sobre hoje, ele é específico de europeus pegando pessoas africanas e levando para a América. O texto fala que em 1443, Portugal criou a primeira feitoria em terras africanas, o primeiro armazém fortificado, um entreposto que seria utilizado para obter ouro, escravos, base para a expansão portuguesa em direção à parte sul do Oceano Atlântico. Só que o impulso desse tráfico veio com a colonização da América. A partir de 1492, com Cristóvão Colombo chegando na América Central. A partir de 1500, com Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil. Então, esse tráfico ele vai ter um impulso com essa colonização da América que aconteceu, então, vai acontecer no século XVI. E aí a crescente demanda de mão de obra estimulou a criação de rotas diretas entre África e América, transformando o tráfico negreiro num negócio transatlântico, ou seja, que atravessa o Atlântico. Ainda na página 174, o livro conta que no século XVI, com o apoio de guerreiros em Bangalas, os portugueses derrotaram reinos africanos que resistiam à sua presença e fundaram colônias de Luanda e Benguela. Aos poucos formou-se uma nova sociedade colonial portuguesa voltada à captura e venda de escravizados. E aí a parte mais importante é o último parágrafo que diz assim: à medida que cresciam os lucros com o comércio negreiro, as guerras entre os reinos africanos passaram a ser motivadas cada vez mais pelo interesse em atacar vilas e aldeias para adquirir escravos e comercializá-los com os europeus. Traduzindo tudo isso, as guerras na África de africano contra africano acabaram tendo um impulso, acabaram tendo um motivo a mais para ficarem mais acirradas. Que era o quê? Esses reinos, sabendo que portugueses e outros estavam então comprando pessoas da África para levá-las então para a América. Então você percebe que as guerras elas vão se tornar mais intensas porque se sabia que português pagava um bom preço por pessoas escravizadas para levá-las então para o continente americano. Dessa maneira, a solução para o fornecimento de mão de obra na América tornou-se um lucrativo negócio, tanto para europeu quanto para chefes e líderes africanos. Cuidado, né? A gente geralmente atribui-se a escravidão apenas aos portugueses, mas não. Isso foi motivado, né, porque sabiam que os portugueses comprariam. Então eles têm um papel aí importante nesse processo, mas sabem então que africanos acabaram fazendo parte então dessa escravização sobre africanos, né, sobre as próprias pessoas do continente, sabendo aí que o negócio seria lucrativo se mexesse com os portugueses. Na página 175, ele mostra como funcionava esse tráfico negreiro. Diz assim: o tráfico transatlântico de escravizados foi responsável pelo maior deslocamento forçado de pessoas, a longa distância da história da humanidade. Das primeiras viagens realizadas no início do século XVI até 1866, ano da partida do último navio negreiro para a América, cerca de 12,5 milhões de africanos foram escravizados e obrigados a embarcar, em sua maioria,
em direção às colônias americanas do outro lado do Oceano Atlântico. Desses 12,5 milhões, aproximadamente 5 milhões chegaram no Brasil. O texto também fala que boa parte dessa população que fez essa migração forçada era colocada para trabalhar nas plantations. O que eram as plantations? Era um sistema em que você tinha 3 coisas principais. A primeira delas, latifúndio, monocultor, escravocrata, e tem mais um adicional aí, né, para exportação, ou seja, para venda para o mercado externo. Então você tinha uma grande área rural plantando uma coisa só, com mão de obra escravizada, para pegar essa produção e vender para fora. Isso aconteceu, por exemplo, no Nordeste açucareiro. Você tinha lá os engenhos, né? Boa parte da população era a população negra escravizada, em grandes latifúndios, e essa produção de açúcar, então, era vendida para a Europa, ou vendida na Europa. E aí o texto também fala que 80% de todos os escravizados que saíram da África entre os séculos XVI e XIX foram levados para áreas de produção de açúcar na América. Entre os que desembarcaram em portos americanos, 95% foram levados para o Caribe e a América do Sul. Então, a maior leva de pessoas negras foram aí para as regiões do Caribe e da América do Sul. Já na página 176 ele traz algo bastante delicado, que gera bastante discussão. Por quê? Porque na época foram criados discursos que justificavam todo esse processo de escravidão. Só que essa escravidão era diferente daquela escravidão que nós vimos, por exemplo, lá no 6º ano, onde acontecia na Grécia, onde aconteceu lá no Egito. Geralmente você era prisioneiro de guerra, ou você entrava em dívidas, e aí então você era escravizado. Essa escravidão que a gente está vendo na aula de hoje, ela vai ter um formato diferente. Primeiro que o volume de pessoas foi muito maior. Superou o comércio de escravos na Antiguidade. E diferente desse escravismo lá na Antiguidade, essa escravidão moderna, né, da época moderna, alcançou a dimensão intercontinental, criando sociedades escravistas em várias partes da América. Então você tem esse deslocamento, você tem que ter na cabeça esse deslocamento acontecendo entre Europa, África e aí América. Aí o texto fala que os reinos europeus que comercializavam escravos no Atlântico criaram leis para regulamentar o tráfico, definindo até onde ia o poder do senhor sobre os seus escravos. Mas, para legitimar tudo isso, para legitimar a prática da escravidão sob o ponto de vista moral e jurídico, os europeus procuravam justificativas no pensamento de juristas cristãos e pensadores da igreja, nos textos de Aristóteles e no direito romano. Ou seja, eles vão beber dessas fontes que eu acabei de falar. Eles vão interpretar coisas da igreja, vão interpretar coisas de um filósofo grego chamado de Aristóteles, vão interpretar coisas do direito antigo romano. E eles vão pescar aquilo que serviria para eles justificar a escravidão. Eu estou fazendo isso porque... E aí ele olhava esses textos aí na sua interpretação para justificar, do ponto de vista moral ou jurídico, a sua prática. E aí o texto fala que, em outras palavras, os europeus criaram um discurso que transformava um ato cruel, um ato hediondo, ou seja, repulsivo, de você cometer essa violência contra um ser humano, numa prática justa, natural e necessária. Claro que aos nossos olhos isso é espantoso, mas para os europeus do século XVI, XVII, XVIII e XIX era uma prática justa, uma prática natural, uma prática necessária, justificada nos discursos da igreja, de Aristóteles e do direito romano. Então, de novo, eles vão buscar fontes e interpretá-las à sua maneira, dar aquela maquiada, né, num texto, num artigo, num documento, enfim, e aí usando aquilo para justificar a sua prática. Ainda na página 176, lá embaixo, ele dá um exemplo de um dos discursos criados. Um dos discursos criados pelos europeus para justificar a escravidão consistia em associar os negros aos descendentes de Caim, personagem bíblico que assassinou seu irmão Abel e por isso foi amaldiçoado por Deus. Olha só, se você buscar na Bíblia a história de Adão e Eva, que tiveram 2 filhos, Abel e Caim, você vai ver lá que um matou o outro, um matou o irmão. E esse, por ter matado o irmão, teria sido amaldiçoado por Deus. Quando eles olham essa história, eles dão aquela maquiada, aquela manipulada e falam, bom, os negros descendem de Caim. Se Caim foi amaldiçoado, os negros também serão. Então, o ato de escravizá-los, na verdade, é uma forma aí
moral justa de punição ao seu ascendente, ao seu ancestral. Então, olha só, olhando uma narrativa bíblica que em nenhum momento falou que Caim era negro, mas eles olharam isso, trouxeram isso para a etnia para justificar a prática da escravidão. Uma outra passagem também é a de Noé e o seu filho Cam. Falavam que e foi um filho renegado, né, por Noé. E desse filho, então, sairiam os descendentes que seriam os negros. E aí, de novo, usando uma justificativa de um filho que foi renegado para que ele, então, para que seus descendentes fossem punidos durante a história, que é a história dos descendentes de Cam. Então, perceba que criaram justificativas, criaram discursos para legitimar tudo o que fizeram. Na página 177, ele vai mostrar quem foram os agentes desse tráfico, quem participou disso. Na Europa, a gente tem principalmente portugueses, ingleses, franceses e holandeses. Na África, a gente tem soberanos e chefes africanos que faziam guerra com outros africanos para então escravizá-los e vendê-los então para os europeus. Prof, mas eles trocavam pelo quê? No último parágrafo da página 177, ele fala alguns produtos que eram trocados então. Desde objetos de ferro, cobre, tecidos finos do Oriente, tabaco, cavalos, armas de fogo, vinho, rum, cachaça. E esse comércio a gente chama de comércio triangular. Por que triangular? Porque imagine um mapa mundi. Você saía da Europa, ia para a África, comprava as pessoas escravizadas, levava elas para a América, lá fazia sua venda. Voltava para a Europa, fazia o seu comércio, entregava uma parte do lucro ao monarca, português, inglês, espanhol ou francês, ia para a África, então ficava nesse ciclo. Europa, África, América. Europa, África, América. E aí, se você olhar no mapa, isso pode ser desenhado em formato triangular. Por isso, comércio triangular. E na página 178, para finalizar, ele traz o lado humano dessa travessia. A parte social, né? Porque a gente falou de 12,5 milhões de pessoas, mas esse número acaba não representando a individualidade de cada vida e o que essa vida passou na condição de escravizado. Então, no parágrafo 1 diz assim: por trás dos números, dos mapas, das tabelas relacionadas a esse tráfico negreiro, estavam as pessoas que foram vítimas dessa crueldade desse comércio. Terror, medo e tortura eram as características mais evidentes da prática da escravização. Dos 12,5 milhões de africanos que embarcaram nos navios, quase 2 milhões não sobreviveram. Você tinha uma condição desumana dentro desses navios. Quanto mais pessoas lá, mais lucro teria o dono da embarcação ou quem está fazendo o transporte. E aí, algumas pessoas naquela condição acabavam tentando suicídio, se jogando ao mar, ou então morrendo pelas próprias condições ali subhumanas que passou dentro de um navio, que durava a viagem em média 40 dias. Então você tinha embarcações lotadas, doenças espalhando entre a tripulação, alimento estragado, sujeira, castigo físico, violência, entre outras. Então, essa parte social é bastante complicada, bastante obscura aí na história da humanidade. E o texto continua no parágrafo 3. Nos navios, os africanos resistiam com frequência, promovendo motins, revoltas, né? Aí ele dá um dado estatístico. 1 em cada 10 navios ocorreu algum tipo de rebelião. E aí você tinha fugas, revoltas armadas, formação de comunidades de fugitivos, claro que isso em terra firme, são alguns exemplos de resistência à escravidão. As pressões dos agentes envolvidos na economia escravista para aumentar a cada dia e o fornecimento de escravos levaram as elites africanas a criar e incrementar meios para a obtenção de cativos, ou seja, de escravizados, como sequestro, captura ilegal, de livres e libertos e a escravização de pessoas acusadas de algum crime. Traduzindo tudo isso, a escravidão africana vai ser impulsionada por esse comércio que teve muita força nos séculos 16, 17, 18 e 19. Então você tinha europeus envolvidos nisso e você tinha africanos envolvidos nisso também, sabendo então que esse negócio com os europeus era muito lucrativo. E aí você tem uma consequência de estudo. O texto termina falando assim: os resultados desse processo foram o despovoamento de regiões inteiras, instabilidade política de reinos, vilas e aldeias e a desagregação social das populações locais. Então perceba que o impacto cultural, social, econômico e político na África
vai ser muito forte. O impacto vai ser gigantesco sobre diversas populações que ficaram aí submissas a alguns africanos, a alguns europeus. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.